Tá voltando aqui. Ah, já voltou aqui, vou chamar aqui. Voltando aqui, família. Salvar aquela outra live lá. Senão a gente pode perder, né? Então, chamar aqui os irmãos aqui para retomar. Salvou. Salvou ali, né? Salvou. Porra, o Berto, irmão, falou ali, porque, pô, foi 1h38 direto, irmão. Foi 1h38 direto. Falei, caraca. Falei, melhor salvar, né? Tá ali já tá ali no Instagram. Então melhor salvar. Mas vamos retomar aqui então. Voltando aqui a live, Garvey Vive, né? Unia, fábrica de boneca preta. Sempre foi coisa nossa. Só Rilha, o que você acha aí? Né? Agência, Então, autonomia. nós sempre fizemos boneca, não foram os brancos Isso, que é criaram. importante frisar. Nós sempre fizemos. Fixa aí, meu comentário aí, Garvey Vive, parte Isso. 2. Voltou a parte 2. Vou botar aqui, Garvey Vive. Então, assim, não foi Garvey que inventou esse bagulho, mas Garvey entendeu que nós precisamos fazer uma disputa industrial. Sim. Que não adianta a vovó costurar uma boneca se tem 10 mil crianças sem vovó e que precisa de boneca. Então tem que produzir em escala industrial. Ele produziu, ele construiu indústria. Então, eles produziram fábricas de chapéus e lojas de chapéu, restaurante, lavanderia, gráfica, livraria. Eles tinham um consórcio de indústrias. E uma das coisas que Garvey defendia com Black Star Lines, a linha Estrela Preta, o nome surge a partir da White Star Lines. A White Star Lines era a indústria, ou a linha do Titanic, né? O Titanic ficou muito famoso. Pô, Titanic, pai e tal. E Garvey falou, se eles têm a White Star Lines, a gente vai ter a Black Star Lines. E criou. Sim. E a Black Star Lines não era só para levar passageiro, não era só para pegar o povo e levar para a África. Eu leio muitos críticos de Garvey, ela falou assim, porque os navios da Black Star Lines eram navios que mal navegaram, que nunca foram para a África. A Black Star Lines tinha a proposta de fazer um circuito de comércio entre pessoas. Então, Garvey trabalhou cerca de 2 ou 3 anos. Todas as frutas, banana, etc., produzidas na Costa Rica, chegavam nos Estados Unidos ou nos outros países da América do Norte, vendidos por brancos. Ele falou assim, precisa de um navio preto que chegue lá, compre esses produtos e revenda esses produtos para pessoas pretas por preços competitivos. As pessoas pretas vão construir negócios, vender e vão a roda girar a nosso favor. Então, assim, o plano de Garvey era um plano irretocável, família. Irretocável, não tem erro. E ele sabia que não adiantava fazer isso no Ocidente. Não adiantava fazer isso no chamado Novo Mundo. Se nós não tivermos uma nação própria, com um exército, capaz de defender nossos negócios, nossas indústrias, os brancos vão tomar. Ele falava isso em 1918, 1919. Em 1920, 1921 vai ter Tulsa, o massacre de Tulsa, quando a chamada Black Wall Street é destruída. Então, assim, antes de acontecer, Garvey disse, cuidado, vai acontecer. Vamos construir nosso bagulho, vamos fechar nossa banca, como a gente fala aqui em Salvador. Vamos ter uma equipe nossa capaz de nos proteger. Agora, passaram-se 100 anos e ao invés de a gente querer o pouco, eu aprendi, eu ouvi isso em casa da minha avó. Falei assim, meu filho, quando eu ia para o aniversário no bairro e tal, na quebrada, ela mandava tomar café antes e eu ficava sem entender por que eu tinha que comer antes pão, tomar um suco, um café, em vez de comer salgadinho, doce, brigadeiro e tal. E aí ela dizia, meu filho, quem muito quer atrás de casa. Você precisa chegar de barriga cheia, não vai de barriga vazia por causa dos outros, não peça, só aceite se te oferecerem. E na segunda vez, na primeira você diz que não, estou bem. Aí quando insistirem, você aceita. O que Garvey fez foi compreender que nossos inimigos não vão nos dar nada.
em que ou nós fazemos por nós, ou a gente está perdido. Ele entendeu isso e ele construiu um programa prático. E durante cerca de 100 anos, a gente não está aplicando o programa de Garvey. A gente está buscando fazer a revolução. Que a revolução vai dar conta de tudo, depois que a revolução for feita. Os caras dizem que Garvey é utópico, que a volta à África é a África mítica. É. Como é que você vai me convencer, família, que você transformar a revolução mundial, o modo de produção do mundo todo, é mais fácil do que estabelecer indústria, exército e governo em um território controlado pela gente no continente africano? Garvey defendeu isso até 1940. Ele morreu. Em 45, os judeus fizeram o Estado de Israel. 45, 46. Israel está aí hoje. A potência que é. A potência. É claro que o Estado de Israel não é nosso Estado. Né? É outra história. Sim. É subsidiado pela Alemanha, uma série de esquemas aí. Mas o sionismo funcionou. Eles começaram em 1880. Demoraram 70 anos para conseguir construir o Estado de Israel. Eles iam tomar Congo, eles iam tomar Madagascar, escolheram pegar Israel mesmo ali, na Palestina e tal, tomaram o território. E está funcionando. A Revolução Comunista ainda não chegou. Você tem estados que se dizem socialistas, mas não chegou. E vocês querem me convencer que Garvey estava procurando algo mítico, algo utópico? Não, o que Garvey estava propondo era completamente factível, completamente real, completamente prático. E hoje é difícil fazer o que Garvey propôs há 100 anos. Mas nós podemos adaptar o programa de Garvey e reconstruir um caminho que vai dar conta do nosso povo. Exatamente. Garvey vive com essas influências, com seus propósitos, né? Dentro de organizações que estão operando até hoje aí, né? Como a NOI. Os Panteras Negras têm também influências, né? De Garvey, mas teve um voltando dos Panteras Negras, né, Soares? Sobre a questão do Garvey vive. Panteras Negras ele teve alguns equívocos, foi uma organização com muita força, né, muita força vital de jovens, né, muito imbuídos, mas eu percebi, detectando os Panteras Negras, a questão da economia parece que ficou meio de lado. Não sei se você concorda comigo, da questão do comércio, ficou muito na questão da revolução, e o comércio ali dentro da comunidade, não sei se eles colocaram no mesmo patamar político, de ter uma economia para girar, para ter empregos. O que você pode fazer se o Garvey vive, até que ponto os Panteras Negras, uma organização fantástica, fabulosa, prescindível na história dos pretos da diáspora, mas também, como toda organização, também tem suas falhas, tem seus erros. Como é que você pode falar sobre a questão dos Panteras? Lisboa. Falo dos Panteras sim, do Partido Pantera que teve com o Garvey vive aí no que faltou, né, dos Panteras, da questão. Percebi isso, né? Eu percebi vendo uma leitura que eles não meio que não. A economia ficou meio que, sabe, os comércios dentro da comunidade, preocupação de gerar a economia como o Garvey, como a nação de Illinois faz. Não sei se os Panteras se atentou um pouco a isso, não sei. Vamos lá, vamos falar disso. O que você compreende disso? Antes, eu vou dar um salve à Dona Carmen aí, Dona Carmen Lisboa. Um salve. Sim. Estudante nossa no Butu. A gente tem um programa, tá? O programa Butu, Estudos em Base Africana. A gente já formou mais de 250 docentes, pretos e pretas, numa base africana, para trabalhar na escola pública, nas comunitárias. Esse é um dos trabalhos da gente. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, então trabalho com isso na UFBA. Mas é um trabalho da AI também, a AI segura esse bagulho comigo, a Africana Internacional. E dando um salve também para a História Africana, que é uma página que está fazendo um trabalho enorme. Tô ligado. Tempo, né? No Facebook, e o Facebook derrubou a página, veio da colega que está falando a verdade, os caras vão derrubar. E agora no Instagram também, está sofrendo ameaças de ser derrubado, mas é uma página que vale a pena seguir. Posições controversas, posições contundentes. Não necessariamente você precisa concordar com tudo, mas siga porque vai fazer você pensar. Sobre os Panteras Negras, né? Pouca gente sabe o nome do Partido Pantera Negra, antes de ser Black Panther Party,
que é o nome que foi cunhado por uma organização política no Alabama, que o Kwame Ture, na época, chamava Stokely Carmichael, fazia parte. Antes de ter esse nome, o Black Panther Party tinha o nome de Partido Nacionalista Negro. E isso mostra a base da onde é que parte. A irmã está aqui falando do Coletivo. Dandara da Baixada. Dandara. Tô ligado, Dandara. Tamo junto, um boto. Desculpa aí. Tô ligado, Dandara. O Partido Nacionalista Negro, vou tentar acompanhar também. O Partido Nacionalista Negro era o nome original do Partido Pantera Negra, antes do Partido Pantera Negra, Nacionalista Negro. Sim. É um partido que se baseia nas experiências de Garvey e que vai migrar dessas experiências de Garvey em direção ao comunismo e ao marxismo. Essa passagem que você faz referência é uma passagem do Sundiata Acoli. Sundiata Acoli é uma figura que não tem suspeita sobre ele, é um mais velho que morreu na cadeia. Ele era o líder da Assata Shakur, era o mais velho, o Gegner, né? O orientador, né? Aquele cara que formou e encaminhou a Assata Shakur. A Assata Shakur foi presa e o Sundiata Acoli, junto com o Mutulu Shakur, fizeram frente à polícia, trocaram tiro, conseguiram salvar a Assata Shakur. Ela foi solta, mas os caras foram presos nesse processo. O Sundiata Acoli comeu aí mais de 30 anos de cadeia e continua ainda, né, em processo de aprisionamento político. E ele tem um texto que é fantástico, é um texto que a gente traduziu para português. Eu acho que nós fomos os primeiros a traduzir em 2011 para um curso do Partido Pantera Negra, que te ministra desde 2006 esse curso. Ele continua sendo ministrado agora. A gente fez uma versão dele à distância ano passado. Esse ano vai ter de novo. Provavelmente em outubro, tá? Então acompanha a página da gente. E nesse curso a gente mostra que a plataforma do Partido Pantera Negra, que é a plataforma dos 10 pontos, são 10 pontos básicos, né, que o Partido Pantera Negra defende, é copiado da plataforma econômica do Alihar Muhammad da Nação do Islã. E a plataforma econômica da Nação do Islã copiou da Unia. Da Unia. Olha o Garvey vivendo aí, Garvey vive. Tá vivo, irmão. E o poder dos Panteras Negras, do Partido Pantera Negra, é Garvey. À medida que o Partido Pantera Negra desvia de Garvey e vai buscar a revolução comunista, o socialismo, o maoísmo. Que era marxismo maoísta, né? Que eles eram. À medida que vai perdendo a substância, né? Ou como a gente fala aqui na Bahia, a sustância, e mete os pés pelas mãos. Você vai procurar quem é. Isso aqui é o tema, né? A gente vai falar. Eu falo muito de Du Bois, reclamaram, agora falando de Pantera Negra. Já faz muito tempo que a gente está falando mais dele. Já passamos dele há muito tempo. Estava na introdução. Garvey vive, né? Garvey é tudo isso aí. Garvey vive. Estava na introdução. Esse bagulho. Estava na introdução. É o Red Cleaver, que é o mais radical dos radicais, o cara que dizia que tinha que tirar na polícia e matar todo mundo. Ele morreu republicano, defendendo o Ronald Reagan, fazendo campanha para a direita americana, pelos partidos de direita americana. Então, assim, ele era o mais radical. Ele era tão à esquerda que ele fez a volta e acabou na direita. E essa malícia que a gente tem que ter, família. Quando o Garvey diz raça primeiro, é porque não é esquerda, não é direita, é nós. Exatamente. Primeiro a gente. Se tiver uma ferramenta na direita que serve, a gente vai usar. Se tiver na esquerda que serve, a gente vai usar. Se nenhuma servir, a gente vai criar as nossas próprias. Mas a raça primeiro, nosso povo primeiro. África no centro. A África é o princípio e é o destino da gente. E é isso que o Garvey ensinou, não tem nada novo, tem mais de 100 anos. Basta ler, basta visitar e entender o que estava sendo dito. O irmão Sodré Humberto perguntou aqui qual é a página. Aí Brasil, segue aí. Aí Brasil. Afrocentridade Internacional Brasil. No Instagram nós somos @aí.brasil. Tem lá muita coisa. Muito material. Depois até deixar depois, se quiserem PDFs, algo parecido com tudo que passou nessa live, né, Sueli? A Afrocentridade Internacional é disponível também, se quiser mandar um direct para eles. Sigam a página, sigam a organização, que é importantíssimo. Aí, tem muita gente boa aqui, o irmão Jonatas
Jonathan perguntando. Aqui, já falei aqui que sim, A Beg Frente da Negra. Unia, a irmã do CUP, que está aqui também, a Irmandade do CUP, pá, do Coletivo Unificado Pan-Africanista, que é aqui da Bahia. Tem bastante. Também, pá, um salve. A irmã Luane Bento faz um trabalho maravilhoso com a etnomatemática também, um salve aí. Muita gente boa. Meu vice-chute, meu irmão Bruno Amani, um salve, meu mano, Rotep, tamo juntão, mudar do nosso objetivo. Muita gente boa aqui colado. E voltando aqui à questão, né, das influências do Garvey vive, né? Não só do Malcolm, Panteras Negras, Noi. Garvey influenciou totalmente o mundo preto globalmente. Onde tem o preto, organizações, o Garvey conseguiu influenciar para ter o poder de atuação do honorário, né? Desde a África do Sul, o Steve Biko também influenciou lá, entendeu? Movimento de independência. Os movimentos de independência africanos foram totalmente influenciados por Garvey, com essa frase célebre, África para os africanos, né? Isso aí, ele iniciou o motor disso tudo. E no Brasil, né, Sorrei? Desde Abdias, a Frente Negra, que estava traduzindo, que vocês daí da Afrocentricidade, já estou deixando um pouco, né, já um gancho, vão dar um curso, vão dar uma aula aí sobre essa questão da Frente Negra, né? E as influências do Garvey na Frente Negra e dos maiores expoentes, né? De divulgação, né, dos Garvey também no Brasil. Abdias, né, também nascimento, né? Desde o quilombismo, né? Como é que você pode articular essa ideia aí? Frente Negra, Garvey e Abdias. A Frente Negra, e quem se inscrever no curso ainda dá tempo, 1 hora de inscrição aberta. Tá? Dá tempo ainda aí, ó. Se inscreve lá. Se inscreve aí, família. Na Afrocentricidade Internacional aí, né, Sorrei? Na página daí. Para se inscrever, dá tempo. 5 minutos. Na página da... A Frente Negra, vocês vão ver isso no curso, a gente vai discutir sobre isso. Ela emerge de uma organização anterior chamada Centro Cultural Palmares, que é um centro cultural baseado no Quilombo de Palmares. O nome era esse. Só que o presidente do Centro Cultural Palmares é um cara afro-americano que veio morar no Brasil nos anos 20 e que tinha uma espécie de livraria e papelaria e tal. E começa a ter um problema entre a boa parte das lideranças que vão fundar a Frente Negra lá na frente e esse cara. E isso faz com que esse cara, eu não achei ainda evidência sobre isso, não tenho ainda provas, mas é evidente que esse cara tem uma relação com a Unia e tem alguma influência, pelo menos era leitor da Unia. E aí esse cara, ele vira um inimigo das figuras da Frente Negra Brasileira, especialmente do Arlindo Veiga, que é o primeiro presidente da Frente Negra Brasileira, que vai contrariar esse cara e vai começar a construir um discurso brasilianista, né? Não, que a gente rejeita tudo que é estrangeiro. Então, você vai ver que a Frente Negra, quem entrar no curso vai ver isso, a Frente Negra ela se baseia no modelo da Unia. Por exemplo, a Unia defendia que nós não devemos criar organizações políticas meramente, que nossas organizações são organizações vitais. Nós temos que criar um espaço onde, quando você nasce, as pessoas estão preparadas para o nascimento. Quando você casa, as pessoas estão preparadas para o casamento. Quando você morre, as pessoas estão preparadas para te enterrar. Não faz sentido nenhum você ser enterrado e depender de um juiz de paz branco, ou de um pastor, de um padre, porque nosso povo perdeu as tecnologias de nascimento e de morte entre nós mesmos. Então, é evidente que você sabe quem é do axé, você tem rituais específicos dentro do candomblé, enfim, das tradições africanas, mas ainda assim, a cerimônia cívica, a cerimônia pública, é uma cerimônia que é ministrada por pastores, padres ou juízes de paz, etc. Sim. Nós, na Afrocentricidade Internacional, nós temos casamento, nós temos enterro, nós temos batizado, todos os termos comuns, tá? Comuns aqui do Brasil. Nós temos termos africanos para essas coisas. Mas aqui tem gente aqui hoje, aqui acompanhando essa live, que eu tive a honra de ministrar o casamento. O meu casamento foi ministrado pela Afrocentricidade Internacional, numa cerimônia feita pela Perama Mazama, que é uma mambo, né? Mambo é um termo que equivale a Elorixá dentro do voodoo haitiano. Então,
se nós, e isso vem com a Unia, isso vem com a Nação do Islã, e a Frente Negra Brasileira fazer isso também. Se nós não somos capazes de ministrar os casamentos, de testemunhar, de dar fé, ou os velórios, ou os batizados do nosso povo, como é que vamos construir autonomia? Quem vai falar de autonomia política, de tomar o governo, o poder, o Estado, a economia, se o mínimo da convivência da gente... A gente não consegue nem casar. Porra, nem casamento entre si está conseguindo. Que autonomia é essa, gente? Nem um casamento, uma coisa assim, nem um velório, né? A gente enterra os moldes totalmente, né, antagônicos, diferentes dos nossos tradicionais africanos, afrodiaspóricos. O candomblé tem seus ritos próprios, né? Nasceu aqui, mas são... Enfim, então a autonomia tem que começar do base, da estrutura, né? Casamento, fazer casamentos próprios, como a Unia, né, fazia, né? A Afrocessidade Internacional está fazendo. Então, nesses termos de montar a estrutura que a gente começa a alavancar uma questão política mais embasada e alicerçada nessa. Sem dúvida. E a Frente Negra Brasileira, por ter essa rejeição a essa figura que era um africano dos Estados Unidos, passa a se afastar de Garvey. Então você vai ver que eles não traduzem Garvey, eles não dialogam com Garvey, e você vai achar referências da Frente Negra nos inimigos de Garvey. Eles traduzem os inimigos de Garvey e mandam notícias para os inimigos de Garvey nos Estados Unidos, que eram comunistas. Mas a Frente Negra Brasileira aqui no Brasil era contra a influência comunista na comunidade negra. Então, é parte da contradição, e eu sinto muito, porque eu acho que a Frente Negra Brasileira se tornasse parte da organização de Garvey, e a organização de Garvey era uma organização muito sábia. Eram duas esferas, tá? Você tinha a UNIA, que é a Universal Negro Improvement Association, a Associação Universal para o Melhoramento, para o Aperfeiçoamento Negro, Progresso. e traço ACL, que é African Communities Leagues, a Liga das Comunidades Africanas. Esse ACL era um guarda-chuva para acolher organizações políticas outras que iam se somar à UNIA. Então, na verdade, é como se a UNIA fosse uma locomotiva e a ACL fosse uma série de vagões que se somavam à UNIA como a principal organização, mas que não perdiam sua característica como organização para fazer parte daquela rede maior submetida ao governo universal negro, um governo africano. Esse era o princípio da UNIA. Nós temos um governo, nós temos uma presidência, um exército, nossos ministros, nossa diplomacia, nossa, enfim, estrutura... Engenheiros, arquitetos, nossa estrutura estatal própria. A UNIA pregou isso. E a UNIA pregou isso sem diluir as outras organizações. Se você já tinha uma igreja preta, ou se você já tinha um clube preto, esse clube podia se filiar à UNIA. A UNIA era a filiação individual e a ACL era a filiação organizacional coletiva. Veja, eu estou falando de 1920, família. Veja a tecnologia disso. Veja como é que Garvey era um profeta, ou não era um profeta. Muito. Estava lá na frente. Coisas que a gente está conseguindo compreender agora. E voltando à questão da Unia de Garvey, né, que eu consigo compreender também de Garvey, não sei se coaduna com a sua perspectiva, Suahili. Ele falou que ele era católico, né? E eu percebo hoje em dia que se a gente for disputar a questão da religião, a gente vai... Vamos falar sobre isso também. A gente vai começar a se engalfinhar e vai começar a se... Não vai dialogar, não vai articular. A questão da raça, primeiro, ele tem que ser um fator como uma bússola, um diretor, uma direção para a gente se organizar, né? Porque se a gente entrar no termo de religião, não sei se a gente vai começar a não se articular e não dialogar. Não sei se o Garvey já tinha entendido isso. Então ele falou raça primeiro. Porque, né, tem uma questão, hoje em dia, da diáspora de todos os povos do mundo, né, preto, africano, né, africano preto, enfim, já tem vários tipos de religião desse preto. Tem preto cristão, islã, budista, ateu, católico. Então, não sei se o Garvey já viu e falou só, opa, se a gente entrar nessa seara de ficar disputando religião, a gente não vai conseguir avançar, não. Então vamos dialogar a partir da questão da raça, entendeu? E vamos tentar se entender e a partir disso desenvolver um projeto de autonomia.
em todas as esferas, de casamento, estrutura, lojas, empresas, enfim, o Estado africano preto. Compreende o que eu quero dizer, irmão? Todo concorda. E aqui no Brasil se criou uma expressão, não sei de onde é que veio, muitos irmãos meus do rap, pessoas que eu conheço há muitos anos, dos anos 90, que fazem rap, são pessoas que eu respeito muito, mas se criou um movimento muito forte chamado Um Só Caminho. Um só caminho. E eu tenho a impressão que essa coisa de um só caminho tem relação com Garvey. Mas isso sou eu que acho isso. Porque Garvey fala um só destino. E Garvey fala um só destino porque ele reconheceu que os caminhos são muitos. Existem caminhos que são ruins e que vão levar a gente para longe do destino. Mas não necessariamente o destino depende de um só caminho. Você tem vários caminhos, alguns vão te levar para um destino ruim. Mas o destino único, um só destino que a gente tem vários caminhos. E a Unia é isso. Você vai achar hebreus pretos na Unia, vai achar muçulmanos pretos, cristãos pretos. Tanto que a nós, ateu preto, nasce da Unia, não acredita em nada, cristão preto, e vai achar pessoas de religião de matriz africana na Unia. Você vai achar pessoas do Obé, que é o culto ao Obi, né? Que seria uma tradição ligada aos cultos da África Ocidental, Ifá, os cultos Akan, dentro da Jamaica e de outros lugares do Caribe, que eles chamavam de Obé, né? Obé é o nome para Obi, que a gente tem aqui no Brasil chamado de Obi. Você vai achar voodoo dentro da Unia, vai achar um Rugan, né? A figura que vai representar a Unia vai tentar ingressar no primeiro Congresso Pan-Africano representando a Unia, que foi impedido por seu Du Bois de participar. Era um Rudu, que é um sacerdote, né, um pai de santo, vamos chamar assim, da tradição voodoo. Então, na verdade, essa variedade, né, de matrizes religiosas, espirituais, estavam representadas e eram reconhecidas da Unia. Porque são vários caminhos. E Garvey nunca negou os vários caminhos. A Unia teve uma reunião em 1923 para definir que o Islã deveria ser a única religião do povo preto. E acabou que isso foi discutido de forma muito profunda. O irmão Ali Jamal tratou isso no nosso curso agora de janeiro, que foi o curso sobre o Levante Malê. Ele trouxe essa informação para a gente. O irmão que é da organização da África Internacional trouxe isso. Mas acabou não se definindo uma religião da União. A União não tinha uma religião só, tá? É um Deus, uma divindade, né? Mas não só uma religião, um credo só religioso. O importante é botar o povo preto na frente. E a compreensão africana é essa, de que, na verdade, a compreensão da Unia, a compreensão africana, na verdade, é que a gente vai ter diferenças entre a gente, mas essas diferenças não devem nos dividir. Nós temos que botar nosso povo antes, nós temos que louvar nosso povo. Aí você vai achar um vídeo que a gente traduziu em 2014, do Amefica Geuca, ou 2015, há mais de 5, 6 anos, que ele vai falar assim, o Garvey criou a organização dele com base na Igreja Preta. Mas ao invés de ficar adorando Jesus, etc., a gente adora, a gente louva, a gente reconhece, a gente prestigia a nossa própria raça. Procure esse vídeo, chama A Concepção Marcus Garvey. A Concepção Marcus Garvey está disponível aí no YouTube. E vai ver que, na verdade, independente do caminho, se a gente mantiver o foco no destino, o destino for um só, a África soberana, a África restaurada, a África ressurgida, livre, tá tudo certo. Eu vi esse vídeo já várias vezes, cara, que é um vídeo fabuloso, né? Que ele fala da questão que o Garvey, a estrutura da igreja que estava, que a maioria dos pretos estava na igreja, né? E pegou essa estrutura já e racializou, né, essa estrutura para encaminhar uma organização, né? No sentido de que a maioria dos pretos estavam nela. Então a gente não pode ficar meio em crise nisso. Mas isso traz crise, porque aqui nessa diáspora, aqui, né, nessa masmorra chamada Brasil, a maior religião preta é pentecostal, é o preto. Então vai ter que ter um modo de dialogar a partir racialmente dessas pessoas. Mas muitos não vão nem querer ouvir. Mas enfim, vai ter que ter uma ponte, um diálogo. A partir dessas de que a religião não pode ser um fator preponderante para nos dividir. A raça tem que ser um fator de bússola, norte, enfim, norte, nordeste, olhar, enfim. Mas trazer a raça, como africanamente falando, ser a nossa referência máxima, porque senão
A gente vai ficar se debatendo, degladiando, né, disputando, e não é interessante, parece que automaticamente parece não. O Garvey já havia anteveu isso, falou, ó, não vamos entrar nessa seara, não. É o que eu estou pegando no meu contemporâneo, na minha época atual, a igreja, que eu vou pegar essa estrutura que já está formada e consolidada e vou trazer ela e vou racializar. Vou dar aula, né, Sueli? A Sueli dava aula de história preta, aula de história africana, que é médica, como é que começou, né, e pegou essa estrutura de igreja, E né? ele dizia assim, ó, vamos canonizar nossos próprios santos. E ele entendeu que os brancos, no final das contas, por exemplo, o catolicismo não é uma religião branca. A matriz do cristianismo não é europeia. O cristianismo não começa na Europa. Ou, se ele começa no Império Romano, ele faz referência a uma experiência que é extra-europeia, que está ali na área do chamado Oriente Médio. Sim. Mas Garvey percebeu que não faz diferença para o europeu. Contanto que Deus seja branco e que o europeu esteja adorando a sua própria imagem e mantendo a sua tradição cultural, os seus valores, não faz diferença se Jesus nasceu em Nazaré ou nasceu onde quer que seja. Aí os caras vão reinventar, vão botar Jesus loiro, vão dar uma ancestralidade céltica para Jesus. Você vai achar Borgia, branqueza aquele nisso, tal de cara. Borgia, Borja. essa imagem está no quadro de cada casa de alguém tem o Borgia lá, né? E o que Guy vai dizer, o que importa é você olhar e procurar a sua divindade. Você como uma entidade divina preta. E a gente perdeu isso, né? A gente abraça a narrativa do nosso inimigo e ignora, né, a nossa própria narrativa. A gente prefere, às vezes, estar num candomblé cheio de pessoas não africanas e rejeita uma igreja de porta de garagem na favela que só tem gente preta. E aí, Exatamente. esse bagulho, irmão, é um nó que a gente tem Muito que dá o desfazer nome, da nossa cabeça. dá um nome mesmo. Porra, que eu vejo isso direto. Eu não tô aqui dizendo que é para você ir para a igreja do Não, pastor não. preto, das irmãs pretas na favela. Não é isso que Pretendo, eu tô dizendo, não. Mas eu é pretendo. que a ideia de que você tá num terreiro cheio de pessoas não negras e que isso é mais africano do que você tá na igreja pentecostal recebendo a unção e o fogo divino só de gente preta é algo para você Nó. pensar. Não, dá um nó. Na minha cabeça dá. Pô. Caraca, como é que faz isso aí? Como é que vai desatar esse nó? Dá um nó, dá essa confusão muito grande. Você tem razão, você tem razão. E, então, João, vamos tentar ir para as considerações, né? Vamos, É, pergunta, se alguém tem pergunta aí para a gente terminar. Alguém tem uma tem aí, pergunta? cadê? Boa pergunta aí, boa. Se alguém mais quiser perguntar qualquer coisa aí, família, fica à vontade aí, entendeu? Você já estamos na parte 2. Garvey vive entre nós, sobre nós, com Axé, nós, axé, enguso. entendeu? E vamos tentar. Vou tentar não, já estamos operando o projeto de Autonomia Preta. Então, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode aí trazer a sua contribuição, dúvida, questionamento. Até ataque também, de não concordar, da questão de Garvey, do seu método, entendeu? Como Até, sequestrados, roubados. até o Aqui, seguidor de Du Bois apareceu hoje aí para dizer que Du Bois está certo. é, do Bois apareceu aí hoje aí, entendeu? Até o do Bois Júnior apareceu aí, tentou fazer uma confusão, sumiu, enfim, não sei. Foi Enfim, dormir. então, quiser qualquer pessoa quiserem tiverem dúvida aí sobre Garvey, sobre seus métodos, tem um livro dele aí, que até a livraria também vende, Procure por Mim na Tempestade. Suahili faz a introdução, né, Suahili? A introdução que você faz, né? Do Sim, sim. livro, Procure por Mim na Tempestade, explicando o trajeto dele, a perseguição de Hoover, enfim, vários outros, né, outras concepções, os conhecimentos, os pormenores que tem de Garvey, né? E no livro, com o escrito dele, você vai ver a questão do não só do nacionalismo preto, ele em nenhum momento fala de panafricanismo, né? Ele fala de uma organização autônoma, independente, dentro do continente africano, né? Governado por pretos, coisa que já existe em todos os continentes, né? A Europa para os europeus, a América para os americanos, né? O asiático para os asiáticos. Só em África parece que se reivindicar isso é uma coisa agressiva e absurda, né? E ele Tem foi o duas coisas. pioneiro. Me permita só te interromper e falar duas Sim, coisas. sim. Primeiro, apesar de Garvey defender o que chama de Estados Unidos da África, que é a ideia de um governo federal africano, que depois Diop vai aprofundar lá na frente, tá?
e esse Estado Federado Africano continental, ele tem semelhança com o panafricanismo, mas ele não é a mesma coisa. Nkrumah defendia um governo central, instituir um governo central que controlasse os territórios. Garvey dizia assim, olha, a gente vai construir uma federação. E para essa federação existir, não necessariamente você precisa começar com o governo central, você pode começar com territórios autônomos que vão se agregando e vão virar estados, na lógica que os Estados Unidos têm hoje, e que, se você estuda o continente africano, você vai descobrir que as Sepat, que era o nome original, ou como os gregos chamaram de nomos, dentro do antigo Kemet, que eram os territórios, né, os estados que viviam com os nomarcas, né, como os gregos chamavam, governos autônomos sob o controle do Perat, do faraó, existiam no continente africano. Então a noção de Estados Unidos é uma cópia da noção do Kemet. E Garvey estava defendendo que a África reconstituísse o Kemet, construir estados federados, reunidos num governo conjunto, mas que a meta não era o governo conjunto, a meta era estados autônomos. Porque os Estados Unidos controla a América do Norte e controlou muito tempo o Ocidente, sem depender de construir um governo central primeiro. As 13 colônias surgiram independentes, depois elas se agruparam no governo central. A Europa tem estados que existem secularmente, às vezes há milênios, e que estão se agrupando dentro da União Europeia. Eles riam de Garvey, dizendo que era impossível construir a União Africana, e fizeram logo depois a União Europeia com dinheiro, com o exército, quer construir o exército, quer construir outras coisas. Então, o que Garvey estava propondo não era utopia. Agora, Garvey não estava buscando ter um governo central como o Nkrumah buscou, submeter outros estados, outros povos a um governo central. Ele dizia assim, ó, vamos estabelecer um poder autônomo, e esse poder autônomo vai arrastar o bloco. Como a China arrasta o bloco, como a Rússia arrasta o bloco, como os Estados Unidos arrasta o bloco. Os Estados Unidos não é o mesmo governo que o Brasil, mas os Estados Unidos diz espirra, o Brasil fica gripado. A Inglaterra não é a Europa Ocidental, mas a Inglaterra espirra, a Europa Ocidental fica gripada. Ou a Alemanha, né, agora está mudando o eixo lá. Então, assim, o que ele dizia era, vamos construir um Estado africano, mas não é continental necessariamente, e arrastar as colônias para compor. Se isso virar um governo continental, ótimo. Se não virar, massa, mas vários governos trabalhando juntos com um bloco africano já é suficiente. Então, Garvey, ele tinha uma visão pragmática, ele não tinha um sonho utópico de uma revolução mundial socialista e de um governo continental nos termos de que só serve se for continental, como o Nkrumah fez. Nkrumah perdeu na ânsia do muito. Ele queria tudo. E por querer tudo, ele perdeu o pouco que ele tinha. Foi deposto. Enfim, se a gente for falar de Garvey, de como Garvey, nesses 100 anos, podia ter resolvido o nosso problema, a gente vai passar aqui dias e dias falando, tá? Eu quero agradecer, irmão Mirembe. Quero agradecer a Numbenco. Muito material bom, tá na livraria. Procurem, comprem na livraria. Faça o dinheiro circular entre a gente. Meu mano, pode caminhar aí que a gente tá junto. Fala aí que é nós mesmo. E agradecer mais uma vez à Afrocidade Internacional, né? Swahili aí pela mais um convite aceito, falar sobre Garvey Vive. Já tem uma live salva aí, família, tem aí. Qualquer dúvida, questionamento, pedir informação de texto também, pode pedir na Afrocidade Internacional Brasil, tem o Instagram deles aqui, já está aqui na live, pode adicionar, pode seguir. Se tiver contradição, dúvidas, pode mandar no direct também. Essa live vai ficar salva. Tem um curso aí, Frente Negra, né, Swahili? Frente Negra, né? Aí, Garvey aí, ó. Garvey Vive Entre Nós. O curso, Swahili, vai começar quando o curso? Tá rolando, né? Vocês têm 40 minutos para se inscrever no formulário, está no nosso Linktree. Entra lá na página da iBrasil ou entra na página do Butu, aí.brasil. Isso. Tá no Instagram. Vai ter a seleção, claro, tem uma seleção de avaliação. E o curso é dia 6 e dia 13 de março, tá? 2 encontros com certificado pela UFBA.
para quem cumprir 70% da carga horária. E a gente vai discutir a Frente Negra, a experiência da Frente Negra do Brasil como uma referência de atuação preta autônoma, de construção do nosso próprio caminho. Exatamente. Qualquer dúvida, tem o Instagram deles aí, da Afrocentralidade Internacional. Esse curso é maravilhoso. Vou ver se eu consigo fazer. Já fizeram outros aí, totalmente gratuito aí, né, Sorrilho? Gratuito, hein? Não, Falou sempre nós por nós. Nós por nós, né? Então segue aí a página aí, divulga, fortalece. Formativo, lições habitats negras. Já tivemos curso sobre Garvey, curso sobre o Partido Pantera Negra, Levante Malê, Afrocentricidade, agora a Frente Negra Brasileira, enfim, uma série de cursos importantes. Revolução Haitiana está vindo, está no forno. Opa, e outras coisas mais. Importantíssimo. Para a gente, a NOI, tudo online, pelo Simpla, pelo Zoom. Aí. Tá? Só é colar com nós, tudo de graça. Entra agora aí, né? Comprando um apartamento, um carro com esse dinheiro dos cursos aí, mas Garvey vive, irmão. Garvey vive. Né? Curso online. Ele morreu pobre servindo ao povo, não vamos ser nós que vamos lucrar com o sangue dele, com o suor dele. Tá? Exatamente. Família, as dúvidas aí sobre o curso, entra na Afrocentralidade Internacional, tem no Instagram dele, todas as informações estão lá, link, manda um direct também. E se não gostou também da live, pode falar que não gostou. Pode xingar, pode mandar, a contradição faz parte, existir, que sem a contradição também não vai desenvolver não, então não tem crise. Então, Garvey vive, só faz retomar. Pega os valores. Dá um salve para as irmandades do Tambores FM aí, que eu acho que é os Tambores da Liberdade. Sim. Um programa de rádio importantíssimo aqui de Salvador, mas que acho que está online também, procura. A Irmandade dos Blocos Afro, do Leaê, do Malê, do Lodum. Meu irmão Sandro Teles, acho que é ele que está aí online. Dá um salve que é carnaval, né? Estamos aqui no carnaval. É isso, exatamente. O Berto aí perguntou, não sabia que era gratuito. É gratuito, mano. O curso da Afrocentricidade Internacional é gratuito, conteúdo bom pra caramba. Conteúdo que tu vai sair treinado, totalmente consciente do que é a luta preta autônoma e dos valores. Está totalmente gratuito. Só entrar na página, seguir, não tem crise. E é isso, Garvey vive, os valores deles estão aí. E as pessoas que tiverem dúvida da questão do Garvey, nacionalismo, ele vive principalmente por causa disso, né? Que depois da morte conseguiram acoplar e locupletar, engrandecer em cima da pauta dele. Faz a genealogia, faz os valores, pega os atores, quem são esses atores que engendrou, que viés político eles estavam, faz essa comparação, estuda, que vocês vão chegar na conclusão que eu cheguei, entendeu? Não tem como associar. Mas, enfim, a Unia vive entre nós, tem várias organizações, a Afrocentricidade é uma, a NOI é outra. E, mais uma vez, irmão, só ele, agradecendo. Vamos fazer outras lives, já vou fazer a provocação de questão de relacionamento, família, matriarcado, patriarcado também. Se tem um matriarcado africano, como é que fica o patriarcado, se existe, até que ponto. Já estou deixando a provocação aí também, porque faz parte. Como é que é a questão dos homens pretos dentro de um viés afrocêntrico, de famílias, de liderança, dentro desses estados de natureza que nós, homens pretos e mulheres pretas, famílias pretas, estamos inseridos. Que papel o homem preto tem dentro desse valor, desse estado que nós estamos vivendo de violência sistemática. Enfim, já estou deixando a provocação que da próxima live aí, irmão, a gente vai no contraditório, a gente vai no senso comum que está aí dentro da militância e dentro dos viés da organização, não. A gente vai fazer uma parada nova e já deixando a provocação aí para tu, Sorrilho, jogando a bola para tu. Você é meu capitalista negro favorito, você sabe disso. Já estou deixando a provocação. Casamento, poligamia, matriarcado. Já ouvi até dizer que não existe homem, né? Que homem é uma criação do Ocidente. Então, vamos para cima desse debate aí. Eu quero ter um matriarcado africano. O Diogo falou do matriarcado africano, que foi declinado, caiu dentro das lutas. Se existe um patriarcado afrocêntrico, não sei. Estou jogando um conceito aí que não sei. Pode ser também interessante para nós, dentro do viés de valorizar a família. É a provocação que eu gosto. Eu não gosto de ficar no senso comum, não. De ficar a ideia batida de só uma coisa, né? Não, vamos tentar, né? Que tipo de papel o homem preto pode ter, que tipo de papel a mulher também pode ter na construção familiar. Já estou deixando um gancho que pode ser, né, uma próxima live, entendeu? De uma coisa nova, uma abordagem diferente, família. Né? Uma abordagem diferente. Né? Uma abordagem nova, diferente do que vocês estão vendo aí do mainstream aí, que está rolando aí sistematicamente, tá ficando batido e a gente não está conseguindo avançar.
tipo de família que podemos formar, família mais forte, saudável, famílias plurais, entendeu? Que está nessa família nuclear aí parece que está dando errado já há muito tempo. Nós temos o tipo de família nossa lá do continente africano de várias etnias sistemáticas, não como um todo, como uma unidade cultural, um tipo de família, né? Como uma maioria, né? E parece que o trem descarrilhou, né? Só ele foi uma atravessada pela escravidão, a gente adotou só um tipo de família. Não estou querendo fazer né, uma defesa sistemática de que tem que ser só isso, não é isso, mas tem que ter um outro lado também. É muita provocação, sabe? Aquele tem crise, entendeu? Então, eu queria deixar... ter a fórmula, meu irmão, para tirar do bolso e jogar assim. Não tem a fórmula, não, mas a gente troca ideia e vai. É trocar ideia. É uma possibilidade dentro de uma matriz africana, né, Sérgio? Dentro de princípios africanos. E princípios não se negocia. Princípios, né, que é uma coisa nossa. A gente foi descarrilhado. A gente foi atravessado por um modo imposto que a gente só consegue ver esse lado. A gente não consegue ver outras coisas. Compreende a provocação? Assim, a gente não consegue. Não, fica... vamos lá, vamos debater. Vamos debater. Pode conversar aí. O André perguntou aí sobre o Estrela Preta, né? Eu tô ligado citei hoje aqui esse PDF, né? Não sei se tem um livro impresso também, deve ter. Não conheço quem produziu. Não fui conferir a tradução, se está batendo certo. Mas o conteúdo que eu li está coerente com o Garvey. O livro tem coerência. A noção da unia, de ser um processo... Porque Garvey sofre de um mal, né? Que ele é visto como uma figura solta, um líder... autocrático que domina as pessoas. Não, Garvey era a liderança de uma organização política, submetido a uma coletividade, a um grupo político muito mais amplo. E essa é uma coisa que não pode perder de vista. Então, recomendo, quem quiser ler esse livro, está disponível na internet, leia, vale a pena. Eu gostei do que achei lá das informações. Não, se você me perguntar aqui, tem algo que você queira corrigir do livro? Não lembro. Pode ser que relendo agora, porque eu li tem muitos anos, eu li esse livro em 2013, eu acho. Eu acho que tem uma coisa para retocar, mas do que eu lembro, o livro redondo, tá batendo certo. E chega com nós, vamos na História africana. O História Africana, eu falei, esse debate tem que rolar. Não, vai rolar, tô dialogando com a sua ilha aí, articulando, fazendo uma leitura para a gente tentar fazer uma proposição de família, de homem, né? O Jonathan tá falando aqui, homem é a criação do Ocidente, que não existe gênero, é um tipo de leitura da Oyeronke, né? Aquela, né, filósofa intelectual africana, nigeriana, né? Oyeronke. Enfim, mas, Jonathan, os processos iniciáticos, tem processo iniciático, tem que a partir de quê? Como é que se dá o processo iniciático que existe? Que bases, que conhecimentos, que formações psicobiológicas e fisiológicas se dá o processo iniciático? Solto, meio... Enfim, eu tô jogando a provocação. Como assim, é uma criação dela, não existe gênero, não existe homem, é tudo uma criação, mas tem um processo iniciático, irmão. Como é que ele se dá? A partir de quê? Como é que você vai iniciar uma pessoa a partir de quê? Qualquer uma pessoa pega e joga. Enfim, a provocação, muita provocação, mas não só provocação, mas encaminhamento, porque eu não posso ficar só pela provocação. Eu tenho que encaminhar para tentar resgatar os valores sem pofa e continuar o trem. Descarrilhou, mas a gente tem que dar continuidade com os princípios afrocêntricos, né, Sueli? Compreende, né? Vamos voltar pro trilho. Voltar pro trilho, entendeu? Então, assim, esses questionamentos, né, que tem um mestrinho enrolando, que você está em um viés, de um caminho, e a voz dos muitos homens estão meio que abafadas, não estão sendo muito ouvidas, né? Eu até compreendo também, tem muitas problematizações. Mas, enfim, irmão, é encaminhamento já para outras lives diferentes do que você vai ver aí nesse mundo aí, né? Não só provocações, mas encaminhamento, a partir de trazer também o homem para a cena. E questão de família, né? Principalmente, nossas famílias estão muito fragmentadas, desestruturadas, né? E muitas famílias nucleares, né? Que parece que não está dando muito certo esse tipo, né? Não é uma provocação, é uma realidade. Mas, enfim, a gente tem que tentar algo novo, né? Como você falou, a gente tem que tentar erros novos, né? Uma frase que você fala, né? Tem que fazer um erro novo, né? Está batendo na mesma tecla, né? Os nossos mais velhos batendo na mesma tecla. Eles vão cometer erros novos. Vamos tentar outras formas de existir, de coexistir, outras formas de relacionar, outras formas de enxergar a família, né? E trazer mais, né, família extensiva, plural. Enfim, são muitas questões. Mas é isso, irmão.
Se quiser, fica à vontade. Que tá discordando, ela botou uma mão assim, tipo, não é bem isso. Tá discordando. É isso aí. Não acredito. Faz O que eu parte. acho? Já dando um trailer da nossa discussão sobre família. Isso. Família é um investimento que você faz, especialmente através do casamento, que você não recebe um retorno. Então, se você é uma pessoa adulta, você investe na família para que... Não, estou segurando o riso porque esse é um tema difícil de debater. Se custa caro. Se precisar, custa você está errado. É um tema Respondendo custoso. a menina aqui que falou, ó, o Swahili tá... Gabriel, né? O Swahili tá segurando o riso. É porque se você fala A Ih, rapaz, discorda, é um problema. Vou tagar o pedra em cima de tudo. Mas voltando ao que eu estava dizendo. Quando você casa e você se envolve com a família, você está investindo, plantando algo que outras pessoas vão colher. Então é uma energia que você desprende, mas que você não recebe o retorno imediato. Se você é uma pessoa espiritualizada, você vai entender que nas suas reencarnações, a túnia, no seu renascimento, você vai recolher isso, mas o seu eu físico, material hoje, não vai recolher. Como você não recebeu esse investimento, como muitas vezes nós vemos de famílias fragmentadas, que há 1, 2, 3 gerações não tem acúmulo, você fica descrente de jogar o seu acúmulo para gerações que virão. E é nessa disputa que a gente está perdendo com os brancos, porque os brancos sabem o que receberam de legado e estão dispostos a reinvestir para que seus filhos e filhas recebam esse legado também. Mas quem de nós está pronto e pronta para sacrificar sem retorno? Para dizer assim, olha, não, vou trabalhar dobrado para deixar isso aqui, ó, esse plantio que eu não vou colher. A gente não acredita nisso, né? Porque se você não recebeu, você não acha que alguém vai colher. Ah, não, se eu me virei sozinho, a geração que vier também vai se virar sozinha. É problema deles. Então, nosso bate-papo na próxima live vai ser sobre isso. Não percam nada. Vai ser, ó. Mais uma vez agradeço, irmão Swahili, pela aceito o convite. Afrodescendência Internacional, uma organização séria aí. Acesse o Instagram. Tire as dúvidas lá também, PDF. Se tiver também dúvida aqui, manda para a livraria também no Beco. Garvey Vive. Tem um Procure por Mim na Tempestade. O irmão Swahili fez a introdução. E palavras do próprio Garvey escrevendo sobre a organização dele, a Unia. E é isso, irmão. Vamos encerrar. Fica à vontade aí. Tamo junto. E é isso. Tamo junto, meu mano. Eu agradeço. Só isso mesmo. Boa noite, família. Unidade é nosso objetivo. Então é nosso destino para os irmãos e irmãs daí. E como o Garvey dizia, para geral, uma só divindade, um só objetivo, um só destino. Firmeza? Firmeza, irmão. Uhul. Tamo junto. Vamos encerrando aqui, família. Grato aí a todos. Salva o bagulho.